Agora o NTV News. Polícia Civil segue com as investigações que apuram um caso de jogador baleado em Patos de Minas. O secretário diz que metade da obra de drenagem pluvial na Rua Caetés já foi concluída. E você vai ver também. Câmeras de segurança flagram furto ocorrido em marcenaria. Corpo de Bombeiros resgata homem que caiu no córrego do Monjolo. A pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas. Grupo de teatro abre inscrições para novos integrantes. O alerta para os desafios perigosos na internet que colocam em risco crianças e adolescentes. Inverno provoca queda nas doações de sangue no Hemocentro. As alternativas para amenizar os transtornos causados pelo tempo seco. Moradoras do Nova Floresta socorrem animal ferido e pedem ajuda para custear tratamento. E o aumento das ocorrências de capturas de animais silvestres em 2023. O NTV News desta quarta-feira já está no ar. Imagens registradas desta semana em uma marcenaria no bairro Padre Eustáquio mostram um crime de furto ocorrido no interior do estabelecimento. O furto aconteceu na manhã de segunda-feira em uma carpintaria localizada na rua São Geraldo, no bairro Padre Eustáquio, em Patos de Minas. As câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem adentrou o estabelecimento e cometeu o furto. O dono da carpintaria informou às autoridades militares que o suspeito arrombou uma das portas e levou consigo uma motosserra, uma serra circular com 3 polegadas, um grampeador pneumático, uma furadeira com bateria e um carregador de baterias. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem entra na carpintaria e se abaixa para que não fosse identificado pelo sensor de movimento. De acordo com a vítima, essa foi a segunda vez que a loja foi furtada e que acredita se tratar da mesma pessoa. A Polícia Militar está realizando investigações para tentar localizar o autor do crime. Na tarde de hoje, um homem precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após cair dentro do córrego do Monjolo, no trecho localizado no prolongamento da Avenida Fátima Porto, no bairro Cidade Jardim. O homem de 40 anos, que estaria alcoolizado, foi atendido por uma equipe do SAMU e se queixava de dores no quadril. Ele foi encaminhado ao atendimento médico no hospital regional. O jogador André Vinícius, da URT, que foi baleado no último fim de semana após sair de uma boate em Patos de Minas, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira. A Polícia Civil segue com as investigações sobre o caso. André Vinícius foi baleado por volta das 4 horas da madrugada de domingo, dia 9. O jogador da URT estava em um carro próximo a uma boate na Avenida Brasil quando sofreu os disparos de arma de fogo. 3 suspeitos foram identificados, sendo um menor de idade. Uma arma calibre 22 foi apreendida. O jogador foi encaminhado para o hospital regional e posteriormente transferido para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde ele foi operado e retirado do projétil. Na manhã desta quarta-feira, a URT divulgou que o jogador recebeu alta hospitalar. Agora as investigações seguem sobre esse fato. Nós fizemos já um pedido e já conseguimos algumas imagens de câmera de segurança da localidade, onde nós vamos buscar elementos que apontam na direção do que realmente aconteceu. E agora fica realmente um espaço de tempo para que a gente possa realmente fazer essas investigações e chegar a uma conclusão com maior certeza do que realmente aconteceu. Uma possibilidade é de que a tentativa esteja relacionada à derrota da URT no sábado, um dia antes do ocorrido. Porém, de acordo com o Dr. Luiz Mauro, essa possibilidade é mínima e de que tenha sido outra motivação. Descartado, mas o que a gente vê pelas imagens que nós já temos, que a vítima do disparo de arma de fogo não mostrou qualquer tipo de ação anterior que viesse aí a reforçar o que um dos autores teria falado. Que a vítima teria discutido. Então isso não tem em nenhum momento das imagens que nós presenciamos até agora e nem em nenhuma dos depoimentos que foram prestados, não existe essa ação relacionada à vítima. A vítima estava dentro do veículo, sentada no colo de uma outra pessoa, quando os autores efetuaram 2 disparos de arma de fogo. Um desses disparos veio acertar o tórax da vítima na parte anterior.
Então isso tudo aí revela que a versão falada pelos autores, né, que ocorreu alguma situação de discussão por conta de jogo, qualquer coisa nesse sentido, ela fica bem rarefeita, fica bem muito frágil se comparado ao que nós temos de elementos, câmera de segurança, né, depoimentos que estão sendo prestados, que venham a revelar coisa diferente que seja voltada a essa situação da briga de jogo. O mais provável é que seja uma outra motivação e que essa motivação, sim, possa ter sido capaz de fazer com que esses indivíduos viessem a efetuar esses disparos de arma de fogo sem qualquer justificativa plausível ou equilibrada com relação às vítimas que estavam nesse veículo. As investigações seguem, outras testemunhas serão ouvidas e sobre a possibilidade de um menor de idade estar dentro da boate, será investigado. São indivíduos que estariam naquela boate e estariam armados também naquela boate, e o que seria já um erro, né? Não só de estarem armados, mas armados na boate, armados fora da boate, e efetuar esse disparo de arma de fogo sem uma justificativa plausível até que nós temos de informação. Então, isso aí vai levar se seguir essa linha, nós vamos ter uma conclusão de que realmente eles efetuaram o disparo de arma de fogo em direção a esse veículo, querendo acertar os indivíduos que estavam no carro, né? Qual dos indivíduos que eles estavam querendo acertar? Talvez todos. Qual a motivação? Nós vamos verificar de acordo com o andamento das investigações, que já estão bem aceleradas. Tanto é que nós já fomos, para evitar a demora de ter que chamar essa vítima, ela só sair depois de alta médica do hospital, a delegacia, no caso o delegado de polícia, já foi até o local e colheu os primeiros depoimentos para que pudesse, então, termos aí já o depoimento da vítima, um depoimento importante, somado, então, aos outros depoimentos das testemunhas, para que a gente pudesse ter, juntado com as imagens, ter realmente um perfil, né, ter uma tela sobre o que aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas apreendeu na tarde de hoje um caminhão basculante, caminhão prancha e também uma carregadeira. 3 homens suspeitos de furto de material de fresagem que estava nas proximidades do quilômetro 418 da BR-365 foram presos. O material é de propriedade pública e deverá ser utilizado em convênio com o DENIT, né, entre o DENIT e com as prefeituras para a recuperação de vias rurais. Os homens foram liberados após a lavratura da ocorrência que será encaminhada à Polícia Federal em Uberlândia. Esse material é aquele que resulta, né, dessas obras que estão sendo realizadas na BR-365. O DENIT vem, faz essa obra arrastando parte do material, né, ele é ali raspado, né, literalmente raspado da rodovia, né, e acaba sendo retirado e colocado nas proximidades ali, né, ao longo dos locais onde estão sendo realizados esses trabalhos. E aí não pode, né? Não é de ninguém, pertence a alguém, é público. E nesse caso aí eles vão responder pelo crime, foram liberados, mas vão responder pelo crime. E quem recepta, né? Aquele que é receptador desses materiais também responde por crime. Depois do intervalo aqui no News, a pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas. Você vai ver que o grupo de teatro abre inscrições para novos integrantes e ainda o alerta para os desafios perigosos na internet que colocam em risco crianças e também adolescentes. A pré-estreia do filme Faces de Natal, produzido em Patos de Minas, foi realizada na noite desta terça-feira para um público exclusivo. A criação de filmes de forma independente faz parte da nossa cultura e engrandece as diferentes formas de se fazer arte. Dilei Igor é roteirista, diretor e ator e realiza suas produções por conta própria através do apoio de amigos. Essa foi a vez do seu novo filme, Faces de Natal. O filme Faces de Natal, ele é um filme que abrange o espírito natalino, né? A gente veio, o ano retrasado gravamos Esperança de Natal e o ano passado nós o lançamos, né? Inclusive ele foi premiado no Festival de Cinema de Jaraguá do Sul como melhor média-metragem e o pessoal ficou pedindo muito o Esperança de Natal 2. Então eu roteirizei esse filme Faces de Natal, né? E ele não é uma continuação do Esperança de Natal 2, mas ele engaja, né, o mesmo conteúdo, a mesma forma, outra forma de o Papai Noel poder estar ajudando as pessoas e colaborando aí com a vida e com o amor. Tatiana, uma
uma das atrizes que fizeram parte do filme é natural de Patos de Minas, mas construiu uma carreira consolidada no teatro e na dança por todo o país. Hoje, ela volta à sua cidade natal para fazer parte desse projeto que promete ser um sucesso tão grande quanto o primeiro filme. O Odilei Igor está fazendo cinema aqui, eu admiro muito essa iniciativa dele. Eu acho incrível quando as pessoas, praticam, colocam a arte em ação. Hoje eu moro em São Paulo, mas quando o Odilei Igor me convidou, fiquei muito feliz e muito emocionada, principalmente por isso, por estar realizando um trabalho desse porte mesmo, né, dessa grandiosidade que é o cinema na minha cidade. Atores de Patos de Minas, nós que somos atores, já fizemos a escolinha maluca, né, inclusive lá na MTV, ajunta e vamos, né, nós fazemos de tudo, né, faz o roteiro, o produtor, e aí o cara já é o câmera, o outro já é o cabo-man, então tem as dificuldades que tem é exatamente essa de profissionalismo, e está precisando muito de atores, entendeu? Está precisando desse produto humano, entendeu? Porque a pessoa tem vontade, mas só a vontade não é o suficiente. O objetivo é que, como no primeiro filme, ele seja direcionado a festivais e premiações com o intuito de divulgar o trabalho feito e carregar o nome da cidade em nível nacional e internacional. O nosso intuito não é lucrativo, a gente faz por conta própria, né, sem patrocínio, sem incentivo, então a gente faz mesmo para poder inscrevê-los aí em festivais no Brasil, no mundo, né, e levar a cultura, levar o nome de Patos, né, para todo lugar. É importante que as pessoas conheçam e consumam as criações de artistas independentes, pois projetos como esse servem como um incentivo à cultura e fazem com que a arte seja cada vez mais valorizada no país. Hoje a gente está fazendo a apresentação apenas para os atores e para as pessoas que colaboraram com o filme, né? O filme, como ele vai ser inscrito em festivais, é um filme que a gente não pode colocar ele aberto no YouTube. Então o que a gente faz? A gente vai passar um WhatsApp para as pessoas, ou até mesmo através do Instagram. A pessoa manda a palavra quero para o nosso WhatsApp e aí a gente pede uma colaboração de R$20 para poder mandar o link do filme. Lembrando que esses R$20 não é por pessoa, né? É apenas uma contribuição, porque além dos gastos do filme que a gente teve do próprio bolso, como eu já disse, a gente não teve nenhum incentivo, nem patrocinador, então ajuda a diminuir um pouco, né, esse gasto, e também para poder fazer inscrições nos festivais. O grupo de teatro Acaso abriu inscrições para as audições que irão escolher os novos integrantes. Os testes serão realizados no próximo domingo. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de atores do Grupo Acaso, um grupo teatral aqui de Patos de Minas que existe desde 2012. Para contar para a gente como que os telespectadores podem participar dessa seleção, eu vou conversar com o Rodrigo Cacheta, que é diretor do Grupo Acaso. Rodrigo, quem que está apto para participar, quem pode se inscrever e como fazer para se inscrever para esse processo seletivo do grupo? Olá, pessoal. Olha só, todas as pessoas da comunidade podem se inscrever. Homens, mulheres. A única exigência é que seja a partir de 16 anos, cara. Certo. E conta pra gente qual que é o procedimento, né? Vocês estão com o edital aberto, onde que as pessoas devem ir para conseguir fazer essa inscrição? E qual é o prazo, né? Isso. O prazo é até sexta-feira, entendeu? É só vocês clicarem no link que está no nosso Instagram, na bio, e fazer a sua inscrição e os produtores irão ligar para vocês. Maravilha. Fala pra gente um pouquinho, né, do Grupo Acaso aqui em Patos de Minas, de algumas peças que vocês já realizaram e sobre esse trabalho, né, que é realizado há mais de uma década aqui, que engrandece a cultura patense. Sim. O Grupo de Teatro Acaso é um grupo que resiste às artes no nosso município, né, na nossa região. Nós temos dentro dos nossos espetáculos vários espetáculos adultos, infantis, todos os espetáculos para a família. A gente costuma dizer que a nossa arte é para todos, né, para toda a família. Certo. E então tá aí, pessoal. As inscrições podem ser conferidas no Instagram e nas redes sociais do Grupo Acaso e ocorrem até essa sexta-feira. Os chamados desafios perigosos que surgem a todo momento na internet têm colocado em risco a saúde de crianças e também de adolescentes. Com o acesso cada vez mais cedo a esse tipo de conteúdo, é fundamental que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão acessando nas redes.
O Theo se diverte com a mãe no tradicional jogo de tabuleiro, mas como uma típica criança nascida no século XXI, a presença das telas é forte. Seja na Smart TV ou no celular, o menino de 7 anos tem acesso a vários estímulos. O celular não tem chip de operadora e o Wi-Fi só acessa sites permitidos previamente. Na TV, só abre serviços de streaming infantis. Tudo com supervisão e controle da Camila, que se preocupa com conteúdo que está livre e solto na internet, principalmente os chamados desafios perigosos. Infelizmente, isso tem crescido. Com ele, o que eu trabalho é a forma de lidar. Nos jogos que tem chats, ele é proibido de utilizar, ele nem sabe acessar. O único que ele tem um joguinho que é possível jogar com outras pessoas. Ele tem um perfil que ele pode jogar junto, que é o do primo dele, que é da mesma idade, que mora em outra cidade, e que eu sei que é o perfil do primo. O Instituto Jimmy Cuida mapeou os casos mais recentes de desafios espalhados na internet que acabaram em sequelas e mesmo em mortes de crianças e adolescentes. Foram mais de 50 casos fatais entre 2014 e 2022. São jogos que estimulam a prática de comportamentos de risco e autoagressivos, muitas vezes sob a falsa impressão de atitude inofensiva ou até mesmo de brincadeira. O pediatra especialista em saúde na era digital é contra chamar essas ações perigosas de desafios. Esse assunto, eu considero isso uma forma de agressão ou autoagressão contra crianças e adolescentes induzidas pela internet ou não, com risco de sequelas graves, irreversíveis e de morte. O médico explica que a mente da criança e do adolescente muitas vezes não consegue avaliar os riscos, fazendo com que eles aceitem embarcar em ciladas. A criança e o adolescente, eles não desenvolveram esse lobo aqui que chama o lobo pré-frontal, que é responsável pela maturidade e a racionalidade, então ele não tem condição de ter uma definição clara de risco, perigo. Tanto que a nossa legislação fala que em determinadas situações, crianças e adolescentes têm que estar acompanhadas de um adulto responsável ou pais, porque eles não sabem falar e se proteger diante de certas situações. Na casa da Camila, a estratégia para proteger o Theo é muito diálogo. Estabelecer os limites, conversar com a criança, porque querendo ou não, quando ele está na internet, ele está tendo acesso ao mundo inteiro através da tela do celular ou do computador. Então, ter um diálogo com a criança sobre os conteúdos que ele pode acessar, né, quais os perigos, é muito importante. É preciso ficar atento o tempo todo, né? A seguir tem a previsão do tempo. Você vai ver também que inverno provoca queda nas doações de sangue no Hemocentro e as alternativas para amenizar os transtornos causados pelo tempo seco. Vamos falar do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. Na tarde de hoje, o Itabirito venceu o Aimorés com um gol de pênalti, que você está vendo aí, né? Batida aos 33 minutos do segundo tempo por Balotelli, que desloca o goleiro e marca o gol da vitória no estádio Coronel Afonso de Moura Castro, né? Com isso, o Itabirito disparou na liderança e chegou a 8 pontos, né? Vencendo essa partida. O Aimorés não vence há 8 jogos e está ocupando a lanterna da competição com apenas 2 pontos. Itabirito então lidera aí, né, 8 pontos aí, se mantendo na frente, né, como líder desse hexagonal final. E olha, a quarta rodada desta fase decisiva terá mais 2 jogos, né, que acontecem nesta quarta-feira. O RT começa agora, né, 7h29. A URT começa a enfrentar neste momento, a partida deve estar quase começando, né, o Uberlândia. O RT e o Uberlândia jogam no Parque do Sabiá. E claro, o time de Patos de Minas precisa vencer para continuar brigando pela classificação entre os primeiros ali, né? Se vencer, chega a 7 pontos e encosta no Itabirito. O Uberlândia também precisa ganhar, por isso o jogo é bom, uma vez que não conseguiu vencer nas 3 rodadas do hexagonal final, né? Tá aí, empatou as 3. E o outro duelo que acontece neste mesmo horário, você viu aí, é entre Betim e também o Boa, né? Betim e Boa jogam também nesse mesmo horário na Arena Vera Cruz. Lembrando que sábado que vem a URT recebe o Itabirito no Zama Maciel e a partida terá transmissão ao vivo pela NTV e Rede Minas.
No inverno, cai o número de doadores de sangue e o Hemocentro de Patos de Minas está fazendo um chamado para reabastecer os estoques. A estação do inverno irá acabar apenas em 23 de setembro de 2023. O clima frio traz indisposição e doenças respiratórias que afastam doadores espontâneos de sangue, o que provoca o desabastecimento do banco de sangue da Fundação Hemominas. Esse mês de mudanças de temperaturas mais frias, é normal uma diminuição da demanda espontânea por doadores. Além de ter o próprio frio, também tem as doenças sazonais, gripe, que também diminui essa demanda. Nós fazemos um trabalho aí com parceiros, outros municípios, para tentar suprir a carência de sangue e tem tido um bom resultado, mas nós ainda contamos com a colaboração da população para que possamos manter nossos estoques em níveis aceitáveis. Nós precisamos atender toda a região e que não falte sangue para poder realizar cirurgias eletivas, as emergências que sempre estão procurando aí. E tivemos uma mudança também, hoje nós trabalhamos com o sistema de agendamento, tá? E também estaremos recebendo nesse período de maior frio a demanda espontânea. Então aqueles doadores que não quiserem fazer o seu agendamento, é só vir ao Hemocentro nos horários de atendimentos e se nós tivermos condição, se não tiver com a nossa demanda máxima, nós conseguiríamos atender a todos. Gerente técnico do Hemominas, Rafael Rocha, relembra que a Fundação também promove o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medida Óssea e reitera a importância de novos voluntários. O cadastro, que nós fazemos aqui é o cadastro da medula e esse cadastro é um cadastro nacional. Então as pessoas até 34 anos e 11 meses, elas vêm ao Hemocentro, fazem o seu cadastro. E esse cadastro é jogado no banco de dados do Redome, onde pode haver doadores em todo o Brasil e existe também um intercâmbio do Redome com alguns bancos de medula do mundo e pode ser que haja compatibilidade com algumas outras partes do mundo. Então é importante as pessoas que gozam de boa saúde, que não têm nenhum tratamento de doença crônica, que procurem o Hemocentro para fazer esse cadastro. Pode aproveitar no mesmo dia para fazer a doação de sangue e fazer o cadastro da medula. Tira-se apenas um pouco do sangue, onde são feitos os exames básicos, essa responsabilidade desses exames e desse cadastro, a gente só faz o cadastro, mas a responsabilidade para a geração toda do INCA, do Projeto Redome. Em Patos de Minas, a Fundação Hemominas fica na rua Major Gotti, número 1255, ao lado do Hospital Regional Antônio Dias. Na segunda-feira nós atendemos das 2 às 18h30 e nos outros dias de terça a sexta-feira nós estaremos atendendo de 7 horas às 11 da manhã. E nesse período você pode fazer o agendamento pelo site do Hemominas, o hemominas.mg.gov.br, ou então está procurando a unidade nesses horários que nós faremos o atendimento. Lembrando que o paciente que faz o agendamento no site, ele tem prioridade no atendimento. Então isso aí é algo previsto por lei. E existem essas outras prioridades também que são previstas por lei que nós respeitamos. Mas principalmente o agendamento, aquela pessoa que agendar, ela tem a prioridade aqui no atendimento. A baixa umidade relativa do ar que ocorre nesta época do ano favorece a manifestação de doenças respiratórias e também de pele. Mas alguns cuidados simples podem ajudar a evitar os agravamentos destes problemas. Na região, a umidade relativa do ar está com níveis críticos, abaixo dos 30%, devido a essa massa de ar seco na atmosfera. Quando se atinge esse percentual, muitas pessoas sentem desconforto físico e manifestam doenças, desde respiratórias, desidratação, e também favorece o risco da hipertensão e o AVC, por exemplo, além dos problemas de pele que também se manifestam. O que mais vai sofrer é a pele e a árvore respiratória. Então, nós sabemos que as doenças respiratórias, sejam elas infecciosas ou alérgicas, elas vão aumentar muito a incidência nesse período. A gente já tem visto uma sobrecarga dos sistemas de saúde com casos de pneumonia, de gripe, de sinusite, de asma. E aí a gente tem também a questão da lesão da pele. Não que isso vá ter um peso, nas assistências de saúde, mas a gente sabe que a pele tende a ficar mais ressecada, é uma pele que fica mais craquelada, pode coçar mais os pacientes que têm a tendência de ter uma doença de pele chamada dermatite atópica, que é uma doença inclusive alérgica, ela vai piorar também nessa época.
Por esse motivo, alguns cuidados são essenciais para prevenir essas doenças. Algumas dicas são aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento, beber água com constância durante o dia, mesmo que não sinta sede, não colocar a mão nos olhos, boca e nariz, praticar exercícios físicos antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde para se proteger do sol, utilizar cosméticos como protetor solar para hidratar e proteger a pele e aproveitar o vapor da água do banho para lubrificar as narinas, respirando fundo. Além disso, também manter a vacinação em dia. Ainda tem muita gente que não tomou a vacina da gripe, por mais que pareça algo assim, nossa, é mesmo, né? Será que ainda tem gente que não toma vacina da gripe? Muita gente ainda não tomou. E para os pacientes que têm algum processo de deficiência imunológica, para os idosos e as crianças pequenas, além da vacina da gripe, tem a vacina da pneumonia, que é a pneumocócica, e ela é super importante para diminuir não só as pneumonias, mas também as infecções de garganta, de ouvido, de sinusite. Nesta época, também aumentam as vendas de umidificadores. A recomendação, neste caso, é evitar ambientes fechados durante o uso do umidificador, para também evitar que a umidade favoreça a proliferação de fungos e ácaros. As vendas dos umidificadores aumentam nesse período, que é do inverno à primavera, de 20% a 30%. Devido ao tempo seco, aumenta a procura dele. Ainda tem muita gente que não tomou a vacina da gripe, por mais que pareça algo assim, nossa, é mesmo, né? Será que ainda tem gente que não toma vacina da gripe? Muita gente ainda não tomou. E para os pacientes que têm algum processo de deficiência imunológica, para os idosos e as crianças pequenas, além da vacina da gripe, tem a vacina da pneumonia, que é a pneumocócica, e ela é super importante para diminuir não só as pneumonias, mas também as infecções de garganta, de ouvido, de sinusite. Mas usar esse umidificador na casa, com as portas abertas, num ambiente que possa só trazer um certo conforto para dentro da casa, eu diria que é assim, menos prejudicial e pode, né, causar algum benefício sem aumentar a proliferação dos ácaros e dos fungos. Então, com muito cuidado, esse dispositivo pode ajudar sim, mas tem que ter muito cuidado, né? Por fim, cuidar da questão ambiental também é de grande importância para que no futuro menos alergias e doenças relacionadas ao clima se manifestem. A gente sabe que hoje a poluição do meio ambiente é um dos principais fatores que levaram ao aumento das alergias no mundo inteiro. Então, esse ano, a Semana Mundial de Alergia, ela focou nas questões relacionadas a mudanças climáticas. Como que isso afeta a nossa saúde e como nós podemos mudar o nosso ambiente, pensando que no futuro é isso que vai nos trazer também saúde. Então, não só aquela crença de que é só grandes empresas que vão possibilitar, né, facilitar às vezes o cuidado com o ambiente ou possibilitar uma melhora aí do ambiente, não, é no nosso dia a dia. Então, é no descarte do lixo, é na diminuição do excesso de produtos industrializados, é no cuidado que a gente tem com a vegetação, isso tudo com o desperdício de água, né, com o consumo excessivo mesmo de energia, inclusive elétrica, tudo isso vai favorecer o nosso ambiente. Uma extensa e forte massa de ar seco continental mantém o tempo estável. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar segue em baixa e registra 20%. Em Patos de Minas, previsão de mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Lagoa Grande, variação de 18 a 33. Em Coromandel, de 17 a 32. Em Vazante, a máxima prevista é de 33 graus. E em Patrocínio, mínima de 16 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco, moradores do Nova Floresta socorrem animal ferido e pedem ajuda para custear tratamento. E o aumento nas ocorrências de captura de animais silvestres em 2023, que já superam mesmo o período do ano passado. A quantidade de animais capturados pelo Corpo de Bombeiros em Patos de Minas no primeiro semestre de 2023 já é maior do que a registrada no mesmo período do ano anterior.
Quando se fala em Corpo de Bombeiros, costumamos associar o serviço da corporação ao combate de incêndios, mas um dos trabalhos proporcionados pela corporação é o resgate de animais silvestres. Para falar para a gente como foi o primeiro semestre de 2023 desse tipo de trabalho, eu vou começar com o Tenente Timete. Tenente, fala para a gente, quais foram os números desse semestre em relação ao primeiro semestre de 2022? Esse semestre a gente teve um pouco mais de capturas com relação ao mesmo semestre do ano passado. Esse ano aí verificaram-se 516 capturas, enquanto que no ano passado, até esse mesmo período, a gente pôde verificar 444 ocorrências dessa mesma natureza, que representou aí um acréscimo de aproximadamente 17% nesse número. Certo, e quais espécies mais comuns que vocês costumam capturar aí nesse trabalho? O Corpo de Bombeiros ele vai avaliar diversos fatores para efetuar a captura, dentre os quais ressalta aí principalmente a característica do animal, né, se ele se encontra em risco, e também a característica se ele está ameaçando aí algum indivíduo da sociedade. Então, nesse sentido aí, o bombeiro ele vai poder estar efetuando diversos tipos de captura, desde animais peçonhentos, como cobras, os mais diversos animais, quanto até mesmo outros tipos de animais, como gambás, por exemplo. Suponhamos que os telespectadores estão em casa e se deparam com esses animais. Qual é o procedimento? Tem que acionar o bombeiro primeiro? O que eles não devem fazer ao se deparar com esse tipo de animal em casa? Assim que se deparar com qualquer tipo de animal, é interessante que a pessoa tente ali, respeitando uma distância, né, de segurança, identificar algumas das características desse animal para poder informar mesmo, através do telefone, para o Corpo de Bombeiros, para a gente poder planejar de uma forma mais adequada o nosso salvamento. A gente recomenda que a pessoa ela não fique manuseando esse animal mesmo, que ela não se aproxime tanto, porque esse animal muitas vezes vai poder representar um risco para a pessoa. A gente tem animais que muitas vezes não são peçonhentos, mas que mesmo assim é ideal que a pessoa não chegue perto daquele animal, pois ele pode transmitir diversos tipos de patologia para essa pessoa. Então tá aí, essas são as informações para o caso dos telespectadores se depararem com algum animal peçonhento em casa, uma cobra, um escorpião, ou mesmo um gambá. O importante é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Eu sou Caio Machado, para o jornalismo da NTV. Um animal encontrado com ferimento grave foi socorrido por moradores do bairro Nova Floresta e encaminhado para o atendimento veterinário. Mas agora eles pedem ajuda para conseguir custear os procedimentos. O cachorro foi encontrado por um vizinho embaixo de um carro e nele havia um grande ferimento na barriga causado por algum material cortante. As donas acreditam que alguém tenha machucado o animal. Ligou para nós desceu lá para ver o que tinha acontecido. Aí que nós vimos que estava muito machucado, ninguém sabe o que aconteceu. Diz que tem uma pessoa aqui no bairro que a gente ficou sabendo que ia judia dos animais, até não queria pedir ajuda aqui no Nova Floresta para ver se alguém consegue localizar essa pessoa, porque diz que está judiando, Por não conseguir custear o tratamento, Michele pede a ajuda da população para poder pagar a clínica. A gente queria que alguém ajudasse a gente, porque ele está internado. E eu não sei se ele vai passar por cirurgia ou o que é que vai ser feito. E a gente queria pedir ajuda de Pix, qualquer ajuda assim, pode vir aqui também, pode ir lá para ver como que ele tá, a situação dele, para estar ajudando a gente para, fazer não sei o que é o procedimento que vai ser feito, eu não sei se eles vão só costurar ele ou vai fazer cirurgia, o que é, sabe o que vai acontecer. Para quem tiver interesse em ajudar, basta fazer sua doação através do Pix e entrar em contato pelos números 34 98419 4776 ou 34 99778 4028 ou comparecer ao endereço Rua Joaquim Vida, 68, bairro Nova Floresta. A gente tá indignado, com essa situação, porque eu não sei se já aconteceu aqui no bairro, E a gente não sabe se cortou ele, foi de faca, de barra de ferro. Isso é covardia, Fazer isso com os animais. Aí nós tá sem saber o que nós faz, A gente queria até que alguém denunciasse se vê alguma coisa também, porque se aconteceu com nós, pode acontecer com outro também, outro animal também. E é isso, a gente queria que a população ajudasse a gente, porque a gente não tá sem condição no momento de estar, pagando o custo dele. E fica um alerta para os moradores do bairro. Caso presenciem situações envolvendo maus tratos aos animais, denuncie.
Depois do intervalo, o secretário afirma que metade da obra de drenagem pluvial da Rua Caetés já foi concluída. Depois de aprovada na Câmara, a reforma tributária vai agora ser votada no Senado. Enquanto ainda tramita no Congresso, a reforma divide opiniões nos setores da economia. Quem trabalha com serviços, por exemplo, teme aumento de impostos, mas todos concordam que era preciso mudar a forma como são cobrados os tributos no país. Com a promessa de simplificar o sistema tributário e tornar o ambiente mais favorável aos negócios, a reforma traz uma série de mudanças que terão impacto significativo no comércio. Uma delas é a criação dos impostos sobre valor agregado, que colocaria fim no efeito cascata dos tributos. Até então, o imposto incidia em mais de uma etapa do processo produtivo, formando uma bola de neve de cobranças e encarecendo os produtos. Um alimento que saía do agro já com tributo, passava pela indústria e recebia uma outra tributação em cima da tributação já existente e chegava no comércio com uma outra tributação. A ideia com a reforma é que essa tributação pare de acontecer esse efeito. Outra novidade trazida pela reforma é a redução ou isenção de impostos sobre uma série de bens e produtos, como os itens da cesta básica, os medicamentos e os itens básicos de saúde menstrual, que devem ficar mais baratos. Um impacto positivo importante na renda das famílias mais pobres. Além da gente ter o impacto do aumento da venda desses produtos, a gente também tem um impacto social muito importante, permitindo que as pessoas que precisam e demandam muito mais esses produtos tenham acesso mais igualitário também e mais justo para toda a sociedade. O texto original da reforma tributária trazia uma alíquota única para todos os setores da economia. No entanto, durante as discussões na Câmara dos Deputados, foram feitas exceções para alguns, como o setor de bares e restaurantes, que garantiu um acordo para ter uma alíquota especial. Mas como esse percentual ainda não foi definido, existe o receio de que ele seja elevado, o que aumentaria os custos operacionais. Quanto menor a alíquota, quanto menor o imposto, mais você fatura, mais gera emprego. Essa é a preocupação do setor de bares, restaurantes, lanchonetes, de toda a categoria. Então eu acho que o governo, ainda algumas mudanças podem acontecer, não na lei, mas nos artigos, para definição da alíquota. O setor de bares e restaurantes hoje, com o ICMS, que é a principal conta nessa tributação, eles têm alguns benefícios de redução de base de cálculo. Então, se não houver essa compensação, pode acontecer de um acréscimo tributário para o setor, tirando as empresas que estão no Simples, que é a previsão da manutenção da carga tributária e do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Outro setor que está preocupado com as mudanças é o de serviços. Hoje, o segmento paga menos tributos do que a indústria. Com a definição de uma alíquota única, a atividade que não tem uma cadeia produtiva longa se beneficiará menos de créditos tributários e terá que arcar com uma alíquota mais alta. A alíquota do ISS, que fica entre 2% e 5%, ela vai para uma alíquota normal de IBS em torno de 25%. Então, pode ter majoração que ultrapassem ali mais de 500%. Então, se tem uma grande preocupação do setor de serviço, daqueles que não estão numa cadeia produtiva direta, de qual que vai ser o impacto, e tende a ser muito elevado, da carga tributária nos seus custos. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e agora o texto precisa ser aprovado em 2 turnos no Senado por pelo menos 3/5 dos parlamentares para ser promulgado. Especialistas acreditam que depois de 30 anos em discussão, a reforma tributária pode ser o empurrão necessário para o desenvolvimento do país. A ideia de uma legislação única, ainda que em 2 tributos, mas uniformizada em lei complementar, isso será um atrativo para investidores. Eu brinco sempre para investidores estrangeiros, porque ela traz uma similaridade com o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que é adotado na Europa e nos outros países da América Latina. Então fica mais fácil explicar, ainda que aqui se tem uma carga tributária mais alta sobre o consumo, mas fica mais fácil de explicar o funcionamento dessa tributação. Então, para mim, isso vai ser um ponto positivo em relação à atração de investimentos. Parte da obra de drenagem pluvial que está sendo realizada na Rua Caetés
foi concluída. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo secretário municipal de Obras Públicas. Um telespectador da NTV registrou o momento em que um veículo ficou atolado na Rua dos Caetés. Hoje já teve um acidente, uma moça caiu nesse mesmo local e agora um carro atolado aqui, ó. Uma das principais vias de acesso dos bairros Alvorada e Caramuru, o local passa por uma obra de drenagem pluvial desde o mês de fevereiro. O secretário municipal de Obras Públicas, Paulo Henrique Fernandes Caixeta, explica que a prefeitura está tentando agilizar os trabalhos. É uma obra de 2.800.000 aproximadamente, uma previsão de 12 meses. A empresa que está aqui, ela está hoje com 50% do trabalho executado, né? A gente tem feito aí um esforço para ver se a gente conclui essa obra antes do período chuvoso, né? Mesmo a gente sabendo que é um contrato de 12 meses, a gente tem tentado fazer isso. Então aqui vai ser feito toda a drenagem, né? Vocês podem ver que estão fazendo aí agora nesse momento as bocas de lobo, as manilhas já foram colocadas, né? E depois também será feita toda a recomposição asfáltica aqui dessa rua. Para amenizar a poeira, os moradores precisam jogar água com frequência nas calçadas. Tem bastante poeira, mas eu pedi o moço para jogar uma água aqui, para amenizar um pouco, né? E ele falou que podia jogar. Ontem mesmo eles jogaram muita água aqui na rua, inclusive você vê aí, tá tudo molhado, né? E aí é preciso, né, que a rua está precisando de arrumar, e por isso que eu estou jogando água aqui, porque tem muita poeira, mas está tudo bem, né? Tem que fazer bagunça para melhorar, né? Até que a obra seja concluída, a situação reduz a movimentação no comércio local e faz com que os estabelecimentos também fiquem empoeirados. Vale a pena estar jogando essa água, porque é para melhoria para a rua, né? Já tem um tempo já que é pedido essa obra aqui. Devido à grande chuva que vai inundando alguns comércios, então isso é bom para a melhoria da Rua Caetés. Né? Acho que tá valendo a pena jogar aguinha na calçada. A gente sabe que qualquer obra, né, independente do porte dela, ela traz transtornos momentâneos, né, mas o objetivo dela é realmente resolver os problemas que a gente tinha aqui nessa região, né, no período chuvoso, né, com os alagamentos e tudo. Então, o transtorno acontece, a gente sabe disso, né, o acesso local fica. A Câmara Municipal de Patos de Minas realizou nesta quarta-feira reunião extraordinária para discutir o projeto de lei complementar que altera o valor do vencimento do cargo de educador infantil. O projeto de lei complementar em questão altera para R$ 2.884,55 o valor do salário dos funcionários da educação infantil, que integram o quadro de profissionais da educação básica do município. A votação em primeiro turno tratou da constitucionalidade e legalidade do projeto e ocorreu sem demoras. 15 vereadores votaram a favor da legalidade do projeto. Estavam ausentes no momento da votação os vereadores Cabo Batista e Professor Delei. Na sequência, os vereadores optaram por fazer também a votação em segundo turno. A Comissão de Educação, no entanto, pediu intervalo para se reunir e entregar um parecer sobre o projeto em discussão. A vereadora, a professora Beth, declarou indignação pelo fato de os membros da Comissão de Educação não terem sido ouvidos antes da votação do projeto. É um absurdo a Comissão de Educação não estar inserida num processo de discussão que diretamente é financeiro para os educadores infantis? É. Mas lá na frente é educação de qualidade, que a gente sempre pensa e a gente pretende nesse país. Aí é lamentável que, mais uma vez, a educação ela é conduzida de uma forma que pode ir levando de qualquer forma. E não é assim. A educação não pode ser levada assim. Os educadores não podem ser considerados assim. Tanto é que a Comissão de Educação, hora nenhuma, não foi convidada para nenhuma tratativa aqui. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E após apresentar suas justificativas para o intervalo, a leitura do parecer da comissão foi feita em reunião, favorável ao projeto. Inicialmente, a Comissão de Educação gostaria de apontar a relevância da emissão do parecer de mérito tão importante para os educadores infantis, que aguardam há 11 anos para essa valorização. A comissão adianta que o parecer é favorável. No entanto, não podemos deixar de expor determinadas questões relevantes para o conhecimento de todos.
Primeiro, a Prefeitura precisa alcançar o valor total do piso salarial nacional até o final de 2024, de acordo com a Lei Complementar 673, de 26 de agosto de 2022. Segundo, essa comissão se incumbirá de acompanhar de forma muito próxima a implementação desse direito garantido em lei. Terceiro, embora a Comissão de Educação não tenha sido adequadamente envolvida na discussão de chegar ao valor mais próximo ao ideal, que é do piso nacional de R$ 3.315,79, os atuais membros dessa comissão reconhecem o esforço do Executivo Municipal em conceder o valor de R$ 2.884,55, sem prejuízo de garantir o escalonamento previsto em lei, para até o final de 2024. Por fim, essa comissão enfatiza que o parecer de mérito é favorável para a aprovação do projeto e ratifica seu compromisso com a educação do município. Na sequência, houve votação em segundo turno e o projeto foi aprovado por 15 votos. Projeto aprovado por 15 votos. Vitória. A NTV News terminando, volta amanhã, às 19 horas. Eu te encontro mais cedo, viu? No 30 Minutos. Um abraço, boa noite, até amanhã.